o Galo fez 3-2 e levou 3 pontos na bagagem. Fala, massa, saudações atleticanas. Temos aqui um corte do Jogo Aberto para a gente falar da grande vitória do nosso Galão sobre o Fluminense, de virada na reabertura da Arena MRV, na estreia do Tapetinho. Uma nova era se inicia aí para o Galo na sua casa, hein, massa? É isso aí, vamos conferir? Antes, se inscreva, deixa o seu like. As imagens aqui são do Jogo Aberto, links na descrição do vídeo como créditos. E bora ver tudo sobre a vitória do nosso Galão de virada sobre o Fluminense. Bora! Ai, credo! E olha, não é proibido ser feliz no futebol. Que o diga o Atlético Mineiro, retorno da Arena MRV. O jogo começou ruim, Fluminense sai na frente, mas no final, com uma sucessão de escanteios, o Galo fez 3-2 e levou 3 pontos na bagagem. Vamos, meu Galo! O confronto contra o Fluminense marcou o retorno do Atlético para o seu estádio, a Arena MRV. Agora com gramado sintético, que os jogadores iam se acostumando. Mas vamos pular logo para o segundo tempo, porque nos primeiros 45 minutos não teve um chute sequer no gol. O primeiro que acertou o alvo foi Canóbio, aos 10 minutos do segundo tempo. E olha, que chute! Aproveitou a falha do Lianco e guardou na rede. O Atlético tinha problemas em campo e nas arquibancadas o clima não estava nada bom. A resposta no pé de Rubens. No momento em que o torcedor deu uma rateada, né? Naquele exato momento a gente empatou, aí virou. Aí já era o Galo, o time da virada, né? Não era mais sem vergonha. Hulk com a bomba e Júnior Santos, na sobra, fez o seu primeiro com a camisa do Galo. Estava trabalhando bastante para esse momento, né? Passei por um momento difícil no início da temporada, muita coisa foi falada a respeito da questão de eu ter machucado bastante, mas bastante não, né? 2 vezes, mas eu sou um jogador que não tem histórico de lesão. O Fluminense não se deu por vencido. Aos 42 do segundo tempo, Martinelli deixou Kevin Serna cara a cara com Everson. 2-2 no placar. 5 minutos de acréscimo para o Atlético reconquistar a confiança do torcedor. Fábio, a queima-roupa, salvou o Fluminense. E aos 49 minutos do segundo tempo, Igor Gomes, no cruzamento de Hulk, levou a Arena MRV ao delírio. Faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time, até porque a gente saiu na frente. Tomamos o gol de empate e a virada no nosso melhor momento na partida. O Atlético conseguiu uma vitória importante para trazer novos ares à equipe, que procura reencontrar o seu bom futebol às vésperas do clássico contra o Cruzeiro no Mineirão. Acredito que o Cruzeiro mudou muito a forma de jogar, como a gente também, então eu acho que todo jogo tem uma história diferente. Bom, agora quero falar um pouquinho sobre essa partida eletrizante. Não faltaram gols, emoção, situações diversas e foi realmente complicado, tanto para o Cuca quanto o Renato Gaúcho. Cicinho, no final, o Galo fez valer a presença da torcida, acreditou no resultado até o final, muitos escanteios e o Fábio, mesmo fazendo uma defesaça, não conseguiu evitar a derrota. Exatamente, Renata. É um jogão, né? Um jogão, mas é nítido você ver o Atlético Mineiro com o Hulk e sem o Hulk. Aquilo que nós falávamos, né, há um tempo atrás, da questão da liderança. O Hulk dentro de campo, ele chama a responsabilidade, ele traz o jogo, a torcida, quando começa a pegar no pé, você vê uma outra postura do Hulk, assim, que muitos atletas não têm. E também esse menino Rubens aí, o que tá jogando é um absurdo, né? Tá fazendo a diferença também. Então, é o Atlético Mineiro do Hulk. Isso daí é nítido, então foi uma grande vitória frente à sua torcida. O Atlético não fez um bom jogo durante a semana, né? Pela Copa Sul-Americana e agora apagou essa imagem com uma bela vitória frente ao Fluminense. E tá ficando bem complexo esse campeonato. Muita gente ali com pontuação parecida. O Galo tava lá embaixo, já consegue subir um pouco na tabela. Era um resultado primordial, Edu.
primordial. E para você ver, né, Renata, muitos times irregulares dentro da temporada, né? Os times oscilando bastante, né? Tanto na Sul-Americana como no Campeonato Brasileiro. E você pega assim um jogo, né, dessa grandeza, Atlético e Fluminense, né? Teve um outro jogo que o Fluminense fez gol no último minuto e agora acabou tomando um gol no último minuto, para você ver, para você manter o nível de concentração até o árbitro acabar o jogo. Esses jogos assim que é decidido em detalhes, você tem que ter atenção. E o time do Atlético Mineiro é um time de jogadores importantes, jogadores que podem decidir a qualquer momento. E como o Cicinho acabou de falar, o Hulk em campo dá uma diferença muito grande para o Atlético. O Galo vinha de resultados ruins, intercalando derrotas, empates, não é? E talvez aí seja uma chave para virar mesmo agora, para você pensar na temporada de uma maneira diferente, porque veio com emoção, veio com os jogadores lutando. Acho que não foi só a questão técnica, principalmente de luta, de entrega, de acreditar até o final. Dá para fazer um catadão aí, né, do que falou o Renato, do que falou o Cuca, e até o que falou o Cici, até entendo do Hulk, porque o Hulk aqui no Morumbi, ele não perde o jogo aqui no Morumbi, o cara que vem aqui faz a diferença no Morumbi, mas a verdade, a gente viu que o Hulk, ele faz esse time do Cuca encorpar mais, se aproximar mais. E do lado do Fluminense, faltou aquela malandragem mesmo de pisar na bola no momento certo. Só tem o Fábio ali com a experiência, colocou essa bola para escanteio, aí foi bombardeado. Mas tem que ter alguém para pisar, tem que ter alguém para pisar na bola, olhar, levantar a cabeça, tirar o time da defesa. E é isso, essa malandragem que o Renato estava cobrando. Agora, pro Galo, foi uma grande vitória, porque já estava sendo cobrado todo mundo lá. Eu fico imaginando o Ronaldo. Imagina se o Ronaldo fosse o Fábio, no último minuto tivesse pego aquela bola com o pé e saiu o gol de escanteio. Você ia destruir sua zaga. Você ia sobrar para todo mundo. Ia espanar com a zaga. Você tá espanando que nem eu tô hoje. Era a defesa do ano. Eu queria Renato, Bom, aí... Mas atleticana, temos também uma análise aqui do F360, trazendo esse corte para vocês. As imagens são da ESPN Brasil, links na descrição. Como créditos, bora ver o Cabel Neto, professor Celso Zelt aí e o pessoal, os comentaristas da bancada aí falaram da vitória do nosso Galão. Bora! Galo e Fluminense, para a alegria de Batatinha da Massa, de Fátima da Savassi e de toda a torcida do Galo, como Cuca, que está aqui. Mas o professor Renato achou que o jogo tinha acabado. Quem foi que fez o gol? Serna, o 2-2? Serna. Depois que fez o 2-2, apareceu o Renato assim, ó, para os jogadores. A câmera mostrou, acabou o jogo. Mas não tinha acabado. E depois ele cobra na coletiva. A gente tem os personagens, vamos ouvir? Então vamos lá. Nós estamos em fase de reconstrução de time, de elenco, e ainda não definida, não definitiva, né? Mas o caminho é assim, ele é duro, ele é difícil, mas é saboroso, porque quando você tem uma vitória igual hoje, às vezes ela significa mais do que você fazer um 3-0. E acho que o desempenho ele foi satisfatório dentro do que se pôde jogar. Jogamos com uma equipe igual a gente. Também o Fluminense tem uma grande equipe e valorizou muito a nossa vitória. E peço que os caras confiem a gente, confiem no trabalho, confiem no que a gente está fazendo, que a gente vai ter coisas boas ainda esse ano, se Deus quiser. Faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time, até porque a gente saiu na frente. Tomamos o gol de empate e a virada no nosso melhor momento na partida. Chegamos ao empate e depois, faltando uns 2 minutos para terminar o jogo, nós tomamos um gol de bola parada. Tá aí, então, o Renato Portaluppi. Você falou, né, Mari? Ele reclamou depois, hein, Mari? Porque ele destaca muito, né? Eu falo isso para os meus jogadores. Não dá para deixar o adversário se aproximar da área no fim do jogo. E é isso. A gente vem de um debate aqui, de um clássico que foi definido nos últimos minutos ali. O São Paulo, de fato, achou que já estava garantido 0-0. Ontem foi a mesma coisa para o Fluminense. Não foi um bom primeiro tempo ali. Acho que ficou muito aquém do que poderia apresentar as equipes. Essa falha do Lianco, que é um ótimo zagueiro, é um personagem... Ele deu uma linda assistência para o Canóbio. Foi bem bonzinho. A torcida pegou no pé, né, do time inteiro, Mari, depois disso. Desculpa te interromper, eu lembrei de algo aqui, que o Renato falou, isso que você lembrou. Ele sabe muito bem o que ele está dizendo. Porque, se eu não estou enganado, em 3 jogos desse Brasileirão, o Fluminense ganhou com gol no final. Exatamente. Então é uma arma também, né? Saber usá-la dessa forma e saber se defender. No Maracanã, né? Não foi? 3 jogos? No Maracanã,
Por isso que ele não quer, Mas também levou gol nos últimos momentos, Isso. que o adversário se aproxime, porque ele sabe o que pode acontecer. Continue, Mari, que eu te interrompi. Não, é isso. E aí o Atlético se aproveitou desse momento. É bem verdade que buscou o resultado, principalmente no segundo tempo. Poderia ter se abalado com o empate e foi atrás. Acho que o Cuca faz algumas mudanças também. O Júnior Santos entra na equipe. Tem a falha do Hulk, depois o desabafo, né, do Hulk no fim da partida, que é muito importante o que ele fala também, porque tem a falha do Liam, que a torcida já pega no pé, com razão decepcionada com o resultado do meio da semana, né, contra o Iquique. Mas foi um outro Atlético de uma postura muito diferente, a mesma postura cobrada pelo Cuca no meio da semana. São dois closes sintomáticos do Renato nesse jogo, né? Ele louco da vida quando o time tomou 2-1, inconformado com 2-1 àquela altura, e aquele close do vamos segurar, depois do 2-2, vamos furar a bola. Nem sempre dá, né? Tem do outro lado um Atlético que precisava mostrar serviço. Dessa vez o Atlético da intensidade conseguiu fazer os tais gols. A gente fala muito do time que ameaça, chuta e não converte. Ontem converteu 3 gols num jogo desse. A defesa continua deixando a desejar, né? Continua fazendo algo. O sistema defensivo, não é só a defesa, porque não vamos esquecer que no segundo gol, quem perde a bola é o Hulk. Mas o Hulk também não é o último homem, né? Tem muita gente que podia ter ajudado a evitar aquele gol e não evitou. Me lembra aqui a produção, os 3 jogos em que o Fluminense ganhou com gol no final. Um foi contra o Santos, foi aquele gol do Samuel Xavier, lembra? Estava em atrito com o Neymar, fez o gol no finalzinho. Foi aos 50 contra o Santos, aos 47, outro foi contra o Bragantino e outro contra o Sport. Os 3 jogos em que o Fluminense fez gol no final, sempre aos 47, aos 50. Ele toma Ontem provou do próprio veneno contra o Galo. Ele toma um empate do Vitória nos acréscimos também. No Maracanã, em casa, né? no Maracanã. E aí, É verdade. E o gol do... Muita emoção nos últimos minutos, hein? O Bragantino também, que ele leva também um gol e depois ainda consegue Depois ele ainda consegue fazer. mais um. Gols no finalzinho. Aliás, que rodada, porque teve também Grêmio e Bragantino com gols no final. Os dois Esse gols. Fluminense e Galo, gol no final. Clássico. Palmeiras e São Paulo, gol no final. Mas é quando sai a maioria dos gols, Abel. É? No final? O Vitória contra o cara vai no- Vasco também. O cara não tá afim de assistir o jogo inteiro, fica o primeiro tempo, fica em casa, vai no intervalo e vê só o final. Por que, Abel? É normal. Claro que eu tô brincando, fala. No Eu não segundo sabia, tempo. tem esses números, Sim. essas estatísticas? Vitória também, né? Se você pegar o segundo tempo, tem mais gols que o primeiro, em média, e se você for se aproximando, dividir o jogo em 15 minutos, A galera tá mais a cansada? partir dos 30 minutos do segundo tempo sai muito gol. É que tá sendo muito no final, a gente tá falando de 90 a mais, né? Cansaço, são substituições, o time que está atrás bota um monte de atacante, vai para cima, pressiona e tal, e os gols acabam acontecendo. Assim, essa coisa do Renato de, não pode deixar o adversário chegar perto da área. Tem que combinar com o adversário, né? O adversário não pode chegar perto da área porque tá no final do jogo. E aí? Explica isso pro Atlético, que está precisando da vitória, né? Pressiona. Mas ele tá reclamando de do time volta dele, ao Eugênio. seu estádio, né? De novo agora jogando lá na Arena MRV, com algumas modificações, gramado novo, gramado sintético. O Atlético precisava muito ir, foi com tudo para cima. E buscou. Porque o gol que sai no escanteio poderia ou deveria ter acontecido no lance que originou o escanteio, né? Que o Rubens entra cara a cara com o Fábio, finaliza. Ali, para mim, é o grande erro da defesa do Fluminense. O Fábio faz uma defesa com a ponta do pé, colocando a bola para escanteio. Poderia ter acontecido ali. E acabou acontecendo no escanteio. Eu tenho uma opinião muito polêmica sobre esse escanteio. Opa! Sobre esse gol. A minha impressão... Porque é o seguinte, na cobrança do escanteio, a bola desviada de cabeça pelo Igor Gomes, que faz o gol. Na hora que ele desvia de cabeça, o Lianco está lá na segunda trave em condição de impedimento. E ele salta para tentar cabecear a bola, ele não alcança a bola. Mas quando ele salta, ele tenta participar da jogada. Isso é configurado se ele tenta participar da jogada. E interfere no lance, isso configura que ele... Mas ele interfere? Então, ele não toca... A bola já é pro gol. Ele não toca na bola. Mas a impressão que eu fico na imagem por trás é que o Fábio ia abrindo o braço e recolhe o braço. Ele olha e vê o Lianco para não bater no Lianco, ele recolhe o braço e a bola passa. Acho que ele não pegaria a bola de qualquer jeito.
Mas ele interfere na ação do Fábio. Eu acho que a imagem por trás me dá essa sensação. Não sei se a gente tem como passar a imagem por trás. Que o Fábio vai abrindo o braço e puxa, tira o Porque daí braço. o árbitro também não pode interpretar o que o Fábio pode ter pensado, né? O árbitro tá ali para ver se interferiu ou não. Tem que interpretar. Não, então, mas não do ponto de vista do Fábio. Você se o tá Fábio indo na recolher o bola, braço... tem o cara do seu lado, mergulhando na bola, você recolhe o braço... Então, mas induz o Fábio a fazer reflexo. isso ou foi... eu acho que essa Me é a parece um discussão. reflexo natural. Essa é a discussão. Mas é uma questão muito interpretativa. Muito. É muito difícil da Dá pra gente repetir o ter uma lance, se a gente conclusão e conseguir. tal. Se a gente puder botar a imagem por trás do gol, seria legal. A gente botou ela agora há pouco. Quer anular o gol do Galo? Eu quero anular o gol do Galo, eu acho que é Ia dar uma encrenca, hein? Mas quantas encrencas a gente não tem no Ia futebol? dar uma encrenca. Essa aí, eu já. Mas você tem que ver a imagem por trás, que o Fábio, ele recolhe o braço. Agora, ele puxa o braço. E pode ser um reflexo da presença ali do Lianco. Ele não vai na bola completamente. E o Mas o Lianco estava impedido? Estava em posição de impedimento, isso é indiscutível. Mas eu não acho que o Lianco... Tinha um zagueiro do Fluminense ali também, viu? Ele tira a mão. Quem é aquele? O zagueiro está por trás, é o Martinelli. É o Martinelli. Ele não vai na marcação. Eu não acho que o Lianco influencia o Fábio. Eu acho que foi uma escolha do Fábio recolher o braço. Mas é a interpretação. Fica tudo na interpretação. Interpretação, é isso. Mas que o Lianco está participando da jogada de alguma maneira, está. Quando ele puxa a mão para trás, tá vendo? Pode ser um reflexo. E ele está bem impedido, hein? Está impedido. Bem, não vai mudar nada, o gol já está marcado, a vitória do Galo Mas não é absurdo não o que você falou, viu? Porque ele tá na jogada, o Lianco. Ele tenta alcançar a bola, né? Mas mesmo assim, não chegaria. Mesmo se o Lianco não tivesse ali, não chegaria na bola, não. E como ele não tocou, se ele pelo menos tivesse tocado, aí beleza, mas nem tocou, querendo anular o gol do Galo, pô. E vamos lembrar que há impedimento, porque há a ação do Igor Gomes antes. Porque fosse direto de um escanteio, não há impedimento. Mas a partir da cabeçada, né? Sim. Que vitória importante, né? Nada como uma vitória para levantar o astral do torcedor, para botar novamente aí o time nos trilhos, né? Voltar a esperança, voltar aí a acreditar que esse time aí pode render muito mais do que tá rendendo. É o Galão, hein? O Galão que teve 14 chutes contra 5 do Fluminense, então foi o Galo dominou muito bem o jogo, né, em cima do Fluminense. 5 chutes no gol contra 2 do Fluminense, então o Galo tá chutando no gol menos, mas contrapartida tá fazendo aí mais gols, o aproveitamento do Galo dando uma melhorada, que a gente cobrava, precisão no passe de 84%, 10 escanteios, então o Galo buscando realmente o resultado aí a todo o tempo, né? O Fluminense ainda tá na frente na tabela do Galão, hein? Tá com 13 pontos, o Galo tá com 12 na sexta. Temos aqui o Cruzeiro com 16. O Galo ganhando o próximo clássico, já fica um pontinho de passar o Cruzeiro. Então esse clássico é muito importante, é extremamente importante o Galo conseguir buscar aí uma vitória para embalar de vez na competição e sonhar, né, por brigar aí. Tem que estar no bolo, o Campeonato Brasileiro, você tem que estar aqui no G4, no G5, você tem que estar ali fungando no cangote ali dos líderes, porque qualquer tropeço, você tá lá para aproveitar o vacilo do adversário, né, massa? É isso aí, é o Galão que agora tem um compromisso, né, na Sul-Americana. É um jogo aí que eu acho que o Galo deve poupar jogadores para ir com força máxima no clássico. Eu pouparia contra o Caracas. Eu quero saber também a sua opinião, se você pouparia aí alguns jogadores do Galo para jogar com força máxima contra o Cruzeiro. Comenta aqui, se inscreva, deixa o like. Um forte abraço, eu fui e aqui é Galo.